Atenção passageiros do voo 1429 com destino a Brasília. Embarque autorizado no... Os aviões usados como arma na Primeira Guerra Mundial evoluíram para o começo da era do transporte de passageiros pelos céus, algo inimaginável apenas 20 anos antes. No decorrer dos anos 1920, empresas aéreas foram se estabelecendo e algumas desse início ainda estão operando até os dias de hoje. Exemplos da KLM na Holanda desde 1919. De 1919 também a Qantas da Austrália, Airlines da República Tcheca. As aeronaves daquele período aterrissavam em várias escalas para abastecer e voavam em altitudes menores, devido às cabines despressurizadas. A viagem de avião nessa primeira fase era cara, barulhenta, fria e com turbulências frequentes, que tirava a paz dos passageiros. As inovações de engenharia e tecnologia melhoraram o serviço com os anos, e o número de passageiros foi aumentando. Com o advento do Boeing 307 da Pan Am, com cabine pressurizada e maior conforto, a viagem a 20 mil pés de altitude se tornou mais segura, cobrindo distâncias mais longas, abrindo uma nova era de transporte aéreo comercial em todo o mundo. Infelizmente, falhas humanas, mecânicas e ação hostil do tempo acabou em terríveis acidentes. Eu vou listar aqui as 6 piores tragédias aéreas na história. 1929, Mount Taylor. Em setembro daquele ano, um quadrimotor cruzaria pela primeira vez os Estados Unidos em voo comercial, saindo de Nova York e fazendo escala em Ohio, até a segunda escala em Oklahoma. Dali, seguia para o que seria a parte final da viagem até Los Angeles, na Califórnia, mas não deu certo. A aeronave excedeu a altitude e a falta de pressurização da cabine de voo fez o avião perder a altitude e o controle, se chocando a um vulcão inativo no estado americano do Novo México, chamado Mount Taylor. Passageiros e pilotos morreram lá. Esse fez pensar em novas tecnologias para se evitar aquele tipo de acidente, o que na década seguinte se conseguiu com o já citado Boeing 307 da Pan Am. 1952, Boeing 377. Em 28 de abril de 1952, o Boeing 377 da Pan Am decolou do aeroporto de Buenos Aires, na Argentina, iniciando o voo 202, que ligava a América do Sul aos Estados Unidos. Realizou-se escalas em Montevideo, Uruguai, e no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão. Nessa parte da viagem foi relatado problemas de superaquecimento dos motores, sendo esse imprevisto supostamente reparado. A nave, reabastecida, foi para sua próxima etapa de viagem, em escala em Port Spain, e de lá ao seu destino final em Nova York. Na madrugada de 29 de abril, a nave confirmou sua posição no rádio farol de Barreiras, na Bahia, a 1h15 da madrugada. E essa foi a última comunicação com os controladores de tráfego aéreo. O 377 caiu em plena selva amazônica em local desabitado, a cerca de 440 km a sudoeste do município de Carolina, no Maranhão. Sobrevoava então a região quando um dos motores incendiou-se e sua hélice rasgou a fuselagem, causando a descompressão explosiva que derrubou a aeronave. 78 ocupantes perderam suas vidas neste acidente. Em 1977, a tragédia de Tenerife. Tenerife é a maior das 7 ilhas do arquipélago das Canárias e pertence à Espanha. O maior acidente aéreo da história ocorreria no aeroporto da cidade a 27 de março de 1977. O avião da KLM, procedente de Amsterdã, na Holanda, vinha com 235 passageiros e 14 tripulantes para pousar. Ocorre que na pista o avião da Pan Am estava em escala com 378 passageiros e 16 tripulantes, que havia chegado de Nova York e estava taxiando na pista.
A neblina atrapalhou a visão do comandante do KLM, que viu a silhueta do outro avião quando descia. Puxou então o manche, mas não há tempo de impedir a colisão com a aeronave na pista. O 747 da Pan Am, atingido pelo lado pelos treios de pouso do jumbo KLM, se partiu em 3 partes e iniciou um grande incêndio e explosão. 61 passageiros sobreviveram milagrosamente da colisão do total de ocupantes do jato da Pan Am, que era de 396. 335 faleceram, bem como todos os 248 que estavam no jumbo da KLM que aterrissava. No total, 583 pessoas morreram, naquele que foi o pior desastre aéreo da história. 1985, o voo 123. Esse foi um voo doméstico da Japan Airlines do aeroporto de Haneda, em Tóquio, para o aeroporto de Itami, em Osaka. Em 12 de agosto de 1985, o Boeing 747 operava essa rota. Porém, 12 minutos depois da decolagem, sofreu uma súbita descompressão explosiva, caindo próximo ao cume do Monte Osutaka. As baixas desse acidente foram de 15 tripulantes e 505 dos 509 passageiros. Os poucos que sobreviveram à queda morreram nas horas posteriores, esperando o resgate. As investigações posteriores concluíram que a descompressão foi o motivo do acidente e que fora causada por um reparo defeituoso por técnicos da Boeing durante um pouso em Osaka, e isso em 1978, 8 anos antes da tragédia. A rua que virou inferno. O voo da TAM 402, com uma aeronave Fokker 100, era de rota comercial doméstica. Saiu de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, com destino final em Recife, Pernambuco. Sobrevoava o estado de São Paulo, onde faria escala em Congonhas. Era o dia 31 de outubro de 1996, e enquanto decolava de Congonhas para seguir para o Rio, o reversor de empuxo de um dos motores foi acionado. A aeronave estava ainda pegando altitude, então perdeu sustentação e caiu na rua Luiz Orsini de Castro, no bairro do Jabaquara. A rua tranquila virou um mar de fogo, e um barulho altíssimo sacudiu o bairro. Três pessoas que passavam por ali morreram e as 99 ocupantes faleceram com impacto. Lembro-me bem de ver pela TV as equipes de televisão chegarem ao local. Casas destruídas, destroços, fogo, fumaça e gritaria. Que fique registrado aqui o comandante da nave, José Antônio Moreno. São Paulo, Pantanal 1, 0, 1, ponto de espera, dá uma 7 direita, pronto. Tempo de espera, Pantanal 1, 0, 1. Marina 471, nível linha ali, decolar, vai esperar minha 0 graus com 6 horas, para decolagem 19,1, Marina 471. Vamos, direciona. Descida lá em cima, alto plano. Puxa aqui. Não, lá em cima aqui também. Ai, meu Deus. Então, 2006, choque no ar. O voo da Gol 1907 foi uma rota doméstica da Gol Linhas Aéreas. Em 29 de setembro de 2006, a aeronave Boeing 737 partiu do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, com destino ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e a previsão de escala no Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. A pequena aeronave Embraer Legacy 600 vinha em sentido contrário, com 7 passageiros, procedente do Aeroporto de São José dos Campos, em São Paulo, e com destino final em Miami,
nos Estados Unidos. Ambos sobrevoavam o estado do Mato Grosso quando colidiram a 37 mil pés de altura, próximo à cidade de Matupá. Acontece que o windjet esquerdo do Legacy cortou metade da asa esquerda da aeronave, e isso fez com que o Boeing 737 perdesse sustentação e começasse a cair, colidindo em uma área densa de floresta, a leste do município de Peixoto de Azevedo. Todos os 154 passageiros e tripulantes faleceram no local, e a aeronave ficou em pedaços, com destroços e corpos espalhados pela região. Apesar das sérias avarias, o Legacy pousou em segurança na base aérea do Cachimbo, a 160 km do local da colisão, com os seus 7 passageiros ilesos. Os pilotos do Legacy eram americanos e foram acusados pela Polícia Federal de colocar em risco a aeronave Gol, acarretando aquele desastre, com uma possível pena de 12 anos de prisão, e para que explicasse por que não ligar o transponder, que é o dispositivo que transmite informações sobre a aeronave para o controle de tráfego aéreo, em resposta a um sinal de radar. Mas tudo acabou em pizza e eles recuperaram seus passaportes, indo embora para os Estados Unidos tranquilamente. Estes 6 exemplos são apenas alguns entre muitas tragédias da aviação comercial, inclusive desaparecimentos de grandes naves junto com toda a tripulação, ou pela ação de terroristas, como no episódio sinistro do 11 de setembro de 2001. Mas não quero que ninguém fique com medo de viajar de avião e desejo que no máximo vocês corram o risco de ficar famoso da noite para o dia, apenas por não ceder seu lugar na janela para uma criança birrenta, com uma mãe sem noção e uma enxerida que te filme com seu celular e mande para a filha, e daí para as redes sociais, ou coisa parecida. Brincadeiras à parte, este vídeo mostra que estamos à mercê de todas as possibilidades, onde os riscos e perigos estão todos implícitos, da mesma forma que se viajássemos de carro ou de ônibus. A verdade é que, na realidade, temos que pedir a proteção de Deus. E aí, gostaram do vídeo? Quando eu era criança, eu, meu irmão, meu pai levava a gente para ver a decolagem dos aviões, né? E os pousos, porque pobre naquela época, e isso eu digo lá pelos idos de 1981, 82, era tudo que a gente podia fazer, porque viajar mesmo era coisa de rico, né? Hoje em dia está mais acessível. Eu nunca peguei avião, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. E eu não teria medo, não teria medo. Eu só acho que só tenho a impressão que viajar no corredor seria bem chato. Então, gostaria de viajar, se eu for um dia, na janela, né? Então é isso. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!